Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula a gente vai conversar sobre as ondas. Basicamente, a gente vai fazer uma revisão aqui sobre o que são as ondas, os tipos de ondas e também como determinar a velocidade de propagação de uma onda. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o que é uma onda. E, basicamente, uma onda é uma oscilação ou uma vibração que vai se propagar por uma região e, com isso, ela vai transportar energia sem que haja o transporte de matéria. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro para você, porque a gente classifica uma onda através dessas propriedades. Vai ser uma oscilação ou uma vibração que vai estar se propagando por uma região e, com isso, vai ter energia ali sendo transportado, mas sem que haja o transporte de matéria. É bom deixar claro que a onda nunca vai transportar matéria, vai transportar apenas energia. E a gente consegue perceber isso daí de uma forma muito mais fácil quando a gente está observando os tipos de ondas, que normalmente a gente classifica as ondas entre ondas mecânicas ou eletromagnéticas. E qual é a diferença entre elas? Uma onda mecânica é uma onda que vai se propagar por um meio material. Na verdade, ela se propaga devido à vibração ou à oscilação das moléculas que formam um meio material. Então, por acaso, se você chegar em uma região, como por exemplo esse quadro aqui, e dar assim, umas batidinhas nessa região, e pedir uma outra pessoa para colocar a mão em um outro ponto dessa região, essa pessoa vai sentir a vibração se propagando por essa região aqui desse quadro. Essa propagação dessa vibração é o que nós classificamos como onda, porque isso vai transportar a energia desse ponto que eu bati até o outro ponto. E por que esse tipo de onda é classificado como uma onda mecânica? Porque essa onda está se propagando devido à vibração ou oscilação das moléculas que estão aqui nesse meio material, que nesse caso é o quadro. Por outro lado, as ondas eletromagnéticas também transportam energia, mas não é através da vibração das moléculas de um meio material, mas sim através da oscilação entre um campo elétrico e um campo magnético. Normalmente, quando a gente tem uma carga elétrica e essa carga oscila, isso vai gerar ao redor dessa carga um campo eletromagnético. Dependendo da forma que esse campo magnético vai se propagar por uma região do espaço, vai ter energia ali sendo transportada. Essa energia vai ser transportada através disso que a gente chama de onda eletromagnética. Então, essa onda eletromagnética que vai ser gerada por essa vibração de uma carga elétrica também vai ser uma vibração, só que entre um campo elétrico e um campo magnético. E isso vai transportar a energia de um ponto ao outro. Só que o legal a respeito das ondas eletromagnéticas é que, diferente das ondas mecânicas, elas não dependem de um meio material para se propagar. Na verdade, elas se propagam até muito melhor no vácuo, onde não tem nenhum meio material para atrapalhar essa propagação dessa onda eletromagnética. Claro que as ondas eletromagnéticas também conseguem se propagar em meios materiais, mas vai depender muito do tipo de onda eletromagnética que nós estamos falando. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala de uma onda mecânica, que é uma onda que depende de um meio material para se propagar, já que é uma onda que vai se propagar através da oscilação ou vibração das moléculas de um meio material, a gente pode falar aqui como exemplo o som. Quando eu falo com você, as cordas vocais aqui na minha boca estão fornecendo energia para as moléculas que estão próximas a ela. Essas moléculas começam a vibrar, e aí vão fornecer energia para as outras que estão próximas. Essas outras começam a vibrar, e aí fornecem energia para as outras que estão próximas. Isso aí vai acontecendo até chegar aos tímpanos de alguma outra pessoa ou também a um receptor de áudio, que aí nesse caso vai receber essa energia, vai vibrar e aí caracterizar aquilo que a gente chama de som. Então o som é um tipo de onda mecânica que vai depender dessas moléculas vibrando para se propagar por uma região do espaço. Agora, quando a gente está falando aqui das ondas eletromagnéticas, a gente também pode falar de um exemplo muito comum, que é a luz. A luz se propaga de um ponto até outro e não depende de um meio material para isso acontecer. Tanto que quando a gente olha para o céu, a gente consegue ver o sol, a gente consegue ver as estrelas. Tudo isso está emitindo luz e essa luz está vindo de regiões do espaço onde não tem um meio material para essa luz se propagar.
justamente pelo fato da luz ser uma onda eletromagnética e não depender de um meio material para ela conseguir se propagar. Então, por isso que ela sai lá desses pontos onde estão as estrelas, onde está ali o Sol, e aí consegue chegar até nós aqui na Terra. Agora, quando a gente pensa aqui em uma parede, que é o meio material, essa parede vai conseguir bloquear totalmente a luz. A luz, que é uma onda eletromagnética, não vai conseguir atravessar a parede. Porém, se a gente estivesse falando de um outro tipo de onda eletromagnética, como, por exemplo, o raio X ou o raio gama, são ondas eletromagnéticas que a gente não consegue enxergar, mas são ondas eletromagnéticas que conseguem atravessar a parede. Por isso que eu falei com você que as ondas eletromagnéticas conseguem se propagar no vácuo, mas também em alguns meios materiais. E aí, claro, isso vai depender do tipo de onda eletromagnética que nós estamos falando. Beleza? Ok? Bem, agora que a gente já sabe a diferença entre esses dois tipos de ondas, eu acho que vale a pena a gente começar a representar aqui uma onda. E a representação que eu vou apresentar para você é a representação de uma onda unidimensional. Só para a gente conhecer aqui rapidinho, para a gente revisar os elementos principais de uma onda. Uma onda unidimensional é aquela onda que se propaga em uma direção apenas. Por exemplo, se a gente pega uma corda e fica balançando ela, a gente vai gerar ali uma onda unidimensional. Essa onda unidimensional saindo de um ponto e vindo até outro ponto vai se propagar nessa direção, em apenas uma direção. Porém, os pontinhos que formam essa onda, que nesse caso pode ser ali os pedacinhos da corda, vão oscilar numa direção perpendicular, para cima e para baixo, desse jeito aqui. Aí que está. A distância formada pelo ponto médio aqui dessa onda até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo é o que nós chamamos de amplitude. Quanto maior for a amplitude da onda, mais energia está sendo propagada, mais energia está sendo transportada por essa onda. E um detalhe, o ponto mais alto dessa onda costuma ser chamado de crista, e o ponto mais baixo costuma ser chamado de vale. Eu não coloquei aqui porque, sinceramente, para o Enem, esses nomes aqui não são tão importantes. Não é algo que costuma ser cobrado de você. Mas é bom que você saiba fazer o reconhecimento, beleza? Justamente para conseguir determinar o que nós chamamos de comprimento de onda. Já que o comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra ou de um vale até o outro. Na verdade, o comprimento de uma onda é a distância de um ponto da onda até o ponto que a onda começa a se repetir. Tanto que se a gente pegar esse ponto aqui e pegar essa reta que vem até esse outro ponto aqui, nós vamos determinar o comprimento de onda. Repare que essa onda, se a gente observou aqui, ela vai descer, vai subir, depois vai começar a descer novamente. Quando chega nesse ponto, ela volta a se repetir. Então, a distância desse ponto até esse ponto aqui, na direção de propagação da onda, é o que nós vamos chamar de comprimento de onda. Mas, claro, fica muito mais fácil entender quando a gente fala que é a distância de uma crista até a outra ou de um vale até o outro, beleza? Então, é importante que você saiba fazer esse reconhecimento aqui do comprimento de onda, porque isso é algo que costuma ser cobrado para você na prova do Enem. Claro, não vai ter uma questão lá que vai mostrar isso aqui para você e pedir assim, olha, determine aí o comprimento de onda. Não, mas às vezes vai aparecer um diagrama em que você precise reconhecer ali o comprimento de onda e através desse comprimento de onda determinar outras coisas, como por exemplo a velocidade de propagação de uma onda, o período de uma onda ou ainda uma frequência dessa onda. Então por isso que é importante que você saiba fazer esse reconhecimento, tudo bem? Ah, um detalhe, olha, embora essa aula seja uma aulinha de revisão, uma coisa bem rápida para a gente revisar esses pontos, como o ondulatório é uma coisa muito importante que costuma cair muito no Enem, eu acho que vale a pena depois você assistir toda a playlist de ondulatória, sabe? Porque apesar de ser assim, faltando apenas algumas semaninhas aí para a prova do Enem, faltando alguns dias, eu acho que vale a pena você dar uma revisada nessa parte de ondulatória, porque isso é uma coisa que sempre cai, e sempre cai muito. E não é um assunto muito extenso. É um assunto ali que em 6 aulinhas você consegue fechar direitinho, tranquilo e entender as ideias. E aí com certeza você vai acertar algumas questões lá na prova do Enem. Então o conselho que eu te dou, vai lá na playlist das aulas de ondulatória e assista todas as aulas que estão lá, tá bom? E não deixe de fazer exercícios também não, porque é extremamente importante que você faça exercícios e entenda bem essa parte,
porque é certo isso aqui cair, beleza? Mas vamos lá, continuando aqui. Agora que a gente já sabe aqui reconhecer comprimento de onda, também a amplitude e esses pontos que são importantes, outras coisas que não podem faltar para você revisar aqui na parte de ondulatória é a ideia de período, frequência e também velocidade de propagação de uma onda. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o período nada mais é do que o tempo necessário para uma onda completar um ciclo. Por exemplo, vamos supor que essa onda saiu daqui desse ponto. Subiu, desceu, subiu de novo e veio até aqui. Aqui ela vai começar a se repetir, vai começar a se repetir, vai começar a se repetir, e aí vai repetir, repetir e repetir. Cada vez que essa onda faz esse percurso aqui, nós vamos ter um ciclo de uma onda. Então, observe aqui, que aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ciclos. Eu posso até colocar aqui que o número de ciclos é igual a 8. Essa onda realizou 8 repetições daqui até aqui. Realizou 8 ciclos. O período que a gente representa com a letra T é o tempo necessário para essa onda completar um desses ciclos. E normalmente, para a gente determinar esse período, a gente vai observar essa onda por um certo intervalo de tempo. Por exemplo, eu observei essa onda em um intervalo de tempo igual a 4 segundos. Aí ela saiu daqui e veio até aqui, beleza? Daqui até aqui, essa onda realizou 8 ciclos. Então, a gente observou por um certo intervalo de tempo e viu quantos ciclos que essa onda realizou. Para determinar o período, a gente vai pegar o intervalo de tempo que nós observamos, que nesse caso foi 4 segundos, e vamos dividir pelo número de ciclos, que nesse caso foi 8. Essa onda realizou 8 ciclos em 4 segundos. Dividindo 4 por 8, a gente tem 0,5 segundos. O que isso significa? Que essa onda completou um desses ciclos em meio segundo, beleza? Então, isso que é o período. Agora, a frequência é o inverso do período, ou seja, vai ser o número de ciclos realizados em um certo intervalo de tempo. Normalmente, por padrão, a gente pega esse intervalo de tempo sendo o segundo. Então, a gente vai observar quantos ciclos que são realizados a cada um segundo. Isso que vai ser a frequência. Então, vamos lá, meu amigo ou minha amiga. Para determinar a frequência, a gente vai pegar aqui o número de ciclos realizados, que foram 8 ciclos nesse caso, e vamos dividir pelo intervalo de tempo, que foi 4 segundos. 8 dividido por 4 é igual a 2. 2Hz, que significa Hz. 2 Hz. O que significa esse 2 Hz? Significa que essa onda realiza 2 ciclos a cada 1 segundo. E isso que é a frequência. 2 ciclos realizados a cada 1 segundo, ok? Então, período é o intervalo de tempo necessário para um ciclo ser realizado e a frequência é quantos ciclos são realizados a cada 1 segundo, beleza? Ok? Claro que o Enem não vai cobrar isso aqui para você desse jeito, não desse jeito, tá? Mas é importante a gente saber isso aí, por quê? Porque através do período e da frequência e também do comprimento de onda, a gente consegue determinar a velocidade de propagação de uma onda. E o que é a velocidade de propagação de uma onda? É a rapidez com a qual essa onda percorre uma certa distância. Para a gente entender a ideia de velocidade de propagação de uma onda, é só a gente pensar naqueles dias que está ocorrendo uma tempestade, que cai um raio. Você consegue ver a luz que vem do raio quase que instantaneamente. Mas o som, que nesse caso é o trovão, demora um certo tempo para chegar até você. Isso porque a onda eletromagnética, que nesse caso é a luz, tem uma velocidade de propagação bem maior que a onda sonora, que nesse caso é o som. Por isso que a luz chega muito mais rápido do que o som. E como é que a gente consegue determinar a velocidade dessas coisas que são ondas? A gente precisa conhecer o comprimento de onda e pelo menos o período ou a frequência, tá? Se você conhece o período e o comprimento de onda, você consegue determinar a velocidade. Se você conhece o comprimento de onda e a frequência, você consegue determinar a velocidade. E como você pode fazer isso? De duas formas. A primeira é multiplicando o comprimento de onda com a frequência. Por exemplo, essa onda que eu coloquei aqui para você tem um comprimento de onda igual a 5 metros.
Mas a gente não conhece a frequência, a gente só conhece o período, que é 0,5 segundos. O que fazer nesse caso? Quando a gente conhece o período e não conhece a frequência, a gente pode voltar aqui em cima e lembrar que frequência é o inverso do período. Se frequência é o inverso do período, eu posso dizer para você que a frequência é igual a 1 sobre o período, o inverso do período, beleza? Então, se o período é 0,5 segundos, basta a gente dividir 1 por 0,5, que nesse caso é igual a 2 Hz, beleza? Claro que aqui eu coloquei dados que são iguais a esses aqui de cima, tudo bem? Para a gente ter os mesmos valores. Mas, se a gente não tivesse essa informação da frequência e tivesse apenas o período, a gente poderia determinar aqui a frequência desse jeito, dividindo 1 pelo período. 1 sobre 0,5, que é igual a 2. Então, a gente tem aqui que a frequência é igual a 2 Hz. Então, eu multiplico o 5 com o 2, que é igual a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação dessa onda. Aí você vai falar para mim, Wesley, mas então todas as vezes eu tenho que fazer isso quando eu não tenho a frequência? É legal, mas se você está numa prova do Enem e você já tem o comprimento de onda e tem o período, para que você vai perder tempo fazendo isso? Basta você pegar aqui o comprimento de onda e dividir pelo período. O comprimento de onda é igual a 5 metros. E o período é igual a 0,5 segundos. 5 dividido por 0,5 é igual a quanto? É igual a 10 metros por segundo. Chegamos à mesma resposta. Isso é ótimo, porque não importa se a gente usa a frequência ou o período, a gente vai chegar ao mesmo valor. Mas uma coisa muito legal é que o Enem não costuma pedir para calcular a velocidade de uma onda. Não é comum o Enem fazer isso, tá? Embora possa pedir. É muito mais comum o Enem apresentar para você a velocidade e a frequência e pedir o comprimento de onda. Ou ainda apresentar a velocidade e o comprimento de onda e pedir a frequência. Ou apresentar a velocidade e o comprimento de onda e pedir o período. Então vai ser muito mais comum isso acontecer. Então é legal agora você fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Principalmente exercícios em que é apresentado a velocidade, o comprimento de onda, e aí é pedido a frequência e o período. E um outro detalhe também, que inclusive eu vou conversar com você em algumas aulas um pouquinho mais à frente. É muito comum também o Enem apresentar para você uma tabela sobre tipos de ondas eletromagnéticas, e aí nessa tabela ter lá o comprimento de onda ou a frequência, e ao lado o nome do tipo de onda eletromagnética, se é micro-ondas, se é luz visível, se é ondas de rádio, se é raio gama, se é raio X. E aí pedir para você, de alguma forma, determinar a frequência de uma certa onda que tem lá, e aí através dessa frequência você observar na tabelinha e saber que tipo de onda que está sendo referido na questão. E aí, claro, você vai marcar a alternativa que está falando sobre essa alternativa. Então é legal você também fazer isso aí, tá? Para saber reconhecer o tipo de onda através da frequência obtida no cálculo com a fórmula da velocidade, tá bom? Então isso daí é alguma coisa que você vai aprender legalzinho, tá? Fazendo exercícios. Inclusive depois eu vou voltar a falar com você sobre isso, beleza? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu quero aproveitar esse momento aqui, deixar para você um grande abraço e falar que te aguardo aí na próxima aula.